Coletiva de imprensa aconteceu na manhã desta sexta-feira, pouco mais de um ano depois do triplo homicídio que vitimou pai, mãe e filha em Umuarama. O relatório da investigação foi concluído em 10 dias. A polícia ainda aguarda a conclusão de laudos, mas para o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial, Dr. Gabriel Menezes, que presidiu o inquérito, não há dúvidas de que Jean Michel é o autor do crime. Primeiro informar assim, que não é usual que a Polícia Civil faça uma manifestação pública depois de encerrado o inquérito policial, mas diante de informações inverídicas, que foram divulgadas aí pela defesa do acusado nesse caso, o Jean Michel, a Polícia Civil se sente na obrigação de esclarecer à população a verdade dos fatos. Primeiro registro que eu gostaria de fazer é que a Polícia Civil ela reafirma que o Jean Michel ele é sim o autor desse crime de triplo homicídio. Nós não temos dúvidas quanto a esse fato. A todo momento ele mentiu para a Polícia Civil. Ele apresentava uma versão e a todo momento, conforme a Polícia Civil ia levantando novos elementos de prova, ele mudava essa versão. Cheguei para o Jean Michel e questionei ele. Falei, Jean, você informou para a polícia que você não saiu à noite. A sua mãe falou para mim agora que você saiu à noite. Ele falou, não liga para o que ela diz não. A minha mãe toma remédio controlado e ela não tem muita noção de tempo. Isso depois se comprovou uma mentira, porque o histórico de localização do celular dele mostrava que de fato ele tinha saído à noite. Que ele, por volta das 20 horas e 7 minutos, ele estava na rua Floraí dispensando os celulares. O delegado esclarece sobre os laudos feitos com o uso do luminol para identificar sangue em objetos apreendidos. A primeira conclusão do laudo é que o local do crime, a casa onde as vítimas foram mortas, ela foi, em algumas partes, lavadas com uma mangueira da própria residência e foi inclusive secada a água ali com o rodo da própria residência, o que indicou que o autor do crime, ele atuou depois do crime para apagar os vestígios do crime. Ele tentou apagar, nesse momento, as pegadas dele que ele deixou impressa no sangue das vítimas. Contudo, ele conseguiu eliminar parte dos vestígios, outra parte ele não conseguiu e ficou preservado. O laudo, esse mesmo laudo, 73847, ele conclui que a análise das pegadas de sangue deixadas pelo autor do crime demonstra que o autor do crime ele tinha prévio conhecimento da estrutura da casa. A residência ela foi analisada e não tinha sinal de arrombamento. O entorno da residência foi analisado, não tinha sinal de escalada no muro, o que indica que o autor ele teve livre acesso à residência ou foi franqueado esse acesso, indicando que era uma pessoa conhecida da família. O maior número de golpes foi em relação à vítima Jaqueline, esposa do Jean. O sogro e a sogra, o Antônio e a Helena, tiveram um golpe cada um, enquanto a Jaqueline ela teve diversos golpes no corpo dela. Isso indica para a perícia que o autor ele possuía uma relação diferente com cada uma das vítimas, o que confirma a versão da polícia. Em relação ao Antônio e Helena, ele era o genro e ela era a esposa. O maior número de golpes foi contra ela. A raiva maior ali do autor do crime era contra a Jaqueline, que é a esposa do Jean Michel. Outra prova importante para a polícia foi a de um chinelo, que foi apreendido. Um outro laudo que está nos autos, em relação aos chinelos do Jean, que foram apreendidos. No dia do crime, nós realizamos diligências na casa do Jean, apreendemos o par de chinelo dele. Isso estava dentro do guarda-roupa dele. Foi ele que confirmou. Esse é o meu par de chinelo. Isso não há dúvidas. Esse chinelo, a defesa, os advogados de defesa informou que a polícia apreendeu um par de chinelo que não tem nenhuma semelhança com as pegadas deixadas na cena do crime. Laudo 35774 de 2022. Eu vou ler a transcrição do que está no laudo, não é uma interpretação minha, é o que está no laudo. O solado do calçado em análise apresentava-se compatível com pegadas de sangue deixadas no local dos homicídios, já descartando as pegadas dos calçados das vítimas, analisando-se o padrão de desgaste
dimensão e orientação dos sulcos na borracha. Isso está escrito no laudo. Eu fiquei com o Jean Michel quase o dia todo. O único momento que nós percebemos que ele começou a ficar nervoso foi na casa dele. Quando nós apreendemos o chinelo dele, eu estava ao lado dele quando o perito chegou e falou. Olha que o mesmo perito que tinha levantado a cena do crime, olhou o solado do chinelo e falou, doutor, esse solado é compatível. Nesse momento, ele começou a se alterar, a suar e demonstrar um pouco de nervosismo ali. Então, mas no geral, por ser o autor do crime, ele demonstrou uma frieza muito grande. A advogada Jaqueline e os pais Antônio e Helena foram mortos a facadas no dia 8 de agosto de 2021. No dia seguinte, os corpos foram encontrados na residência por uma funcionária da família. No mesmo dia, Jean foi preso pela Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça. Ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais. Recentemente, os advogados de defesa deram uma entrevista, contestando a investigação da Polícia Civil. Para os advogados, Jean diz ser inocente. Ainda em coletiva, o delegado deu detalhes do depoimento de testemunhas, que revelaram que Jean não tinha uma boa relação com as vítimas. Da família, né? Os familiares contam que a relação não era boa, né? Nós temos aqui a testemunha, o sogro queria contratar um detetive. A sogra falou para a mãe dela que estava todo mundo com medo. Nós temos uma psicóloga que prestou depoimento já na fase do flagrante, que fala que estava fazendo um acompanhamento do Jean Michel a pedido da família. A família levou ele para fazer tratamento psicológico porque estava com medo dele. Né? Ele era casado com a Jaqueline e não morava junto com ela. Ela morava com os pais e ele morava com a mãe dele. O motivo disso é porque ele não tinha um bom relacionamento com o sogro e com a sogra. Então nós acreditamos que esse conjunto de desentendimento familiar, exatamente o que foi o estopim ali, isso não há como revelar, porque todo mundo que estava na casa morreu e ele está preso e nega, mas o contexto geral provavelmente foi esse relacionamento conturbado da família. Jean Michel permanece preso aguardando o júri popular.